Hora de conversar com Dora Kramer. A Câmara derrubou o Distritão, tirou esse bode da sala, mas aprovou a volta das coligações nessa mini reforma eleitoral. Uma semana atrás a gente nem falava desse assunto e de repente, pimba, tá aí aprovado em primeira votação. Ô Dora, por que essa correria? Por que esse sentido de urgência para aprovar essa mini reforma, hein? Bom dia para você. Bom dia, Megali, bom dia, Carla, bom dia, Sheila, bom dia a todos. Ô, Megali, a pressa é porque esse negócio precisa estar aprovado até outubro, né, para começar, senão não vale para a eleição do ano que vem. Agora, correria também tem o sentido do atropelo, né, vamos fazer rapidão antes que a maré mude, enquanto tem voto, de qualquer maneira, e esse é apenas um dos defeitos disso que se chama reforma política, porque isso que se faz, isso que se fez, isso que se pretende fazer, não é reforma coisíssima alguma, são uns remendos ali de modo a favorecer os grupos majoritários. A questão, você tocou na questão do Distritão, chamando muito bem de bode na sala, chamaria de isca, dá no mesmo. Ninguém nunca pensou que o Distritão fosse passar, né? Claro, não era isso, não tinha voto para passar o Distritão. Desculpe, suas excelências miravam mesmo na volta das coligações proporcionais. O que é uma barbaridade, porque isso nem foi testado em eleições gerais, começou a valer na eleição municipal, porque foi aprovado na legislatura anterior. E não houve tempo de se provar, de saber se é bom, se não é bom, se é ruim. Quer dizer, é completamente injustificada essa volta das coligações proporcionais. E, enquanto o Distritão não passaria no Senado, como bem assentou o presidente do Senado, eu tenho dúvidas se a volta das coligações não passará pelo Senado. Acho que pode ser até que passe. Ô Dora, a gente estava falando com a relatora, né, a deputada Renata Abreu, sobre esse tema, e ela disse, olha, falar em reforma eleitoral é falar sobre algo que acontece o tempo todo, porque em todos os períodos pré-eleição tem algum tipo de mudança. É uma mania, né, de tentar mudar as regras, Dora. Isso é bom pra gente? É bom pra democracia? Não, isso é péssimo, porque fica assim, você tem o código, as regras eleitorais, elas são um periódico, né? Elas mudam ao sabor da conveniência, ao ponto de você ter essa proposta de uma mudança de algo que sequer foi testado. E mais, gente, não leva em consideração o ator principal dessa história, que é o eleitorado. Negócio feito, assim, na correria, surpreendendo todo mundo, sabe, sem haver nenhuma discussão, sem haver uma consulta, sem levar em conta o que seria importante nas regras eleitorais, qual seria a importância de se mudar em relação ao eleitorado, né? É uma discussão, a meu ver, que deveria começar por uma consulta para saber se o eleitorado está satisfeito em ter obrigatoriedade do voto ou se preferiria evoluir ou caminhar para o voto facultativo. Mas isso não é discutido porque aos partidos não interessa, porque o voto obrigatório é uma reserva de mercado. Eu acho realmente lamentável, toda eleição falo isso, porque toda eleição tem essa mudança de regra. E olha, ainda tem umas coisinhas que vêm por aí, outros pontos aí dessa dita reforma, que estão previstos para irem ao exame do Congresso na semana que vem. E entre esses pontos você tem afrouxamento da fiscalização da Justiça Eleitoral, liberalização para os partidos usarem o dinheiro público como eles bem entenderem, e também aquela proibição da publicação de pesquisas eleitorais. Eu não me lembro direito, mas a partir de, 2 semanas, uns dias antes, não pode publicar pesquisa eleitoral, porque o eleitor, coitado da criança, é bobinho e se conduz só pelas pesquisas, então é preciso tutelar.
Acho tudo isso, vou te contar, uma barbaridade e me recuso a chamar isso de reforma, porque reforma tem, o conceito de reforma tem um sentido positivo. Pronto, fiz comício de novo. A coluna é sua. Mas, Tá Dora, ótimo. Ô, Dora, diga, Megali, desculpa. Não, o que eu ia falar, só pra gente não mudar de assunto ainda, é que aquela figura de linguagem do bode da sala serve pra quando alguém tira a parte mais incômoda e aquilo que ficou, por mais ruim que pareça, se torna aceitável porque pelo menos não tem mais um bode fedendo. Só que nesse caso eles tiraram o bode e ficou um gambá com um problema estomacal. Porque o Distritão nunca foi testado. A gente acha que é ruim. Parece ruim. Ele existe em 4 países-ecos. Vanuatu, me parece que a Jordânia é o maior dos 4 países, mas são pequenas repúblicas. Nunca foi testado numa grande democracia como o Brasil. Então, a gente acha que é ruim, parece ruim, tem tudo para ser ruim, mas sei lá. Agora, as coligações, Dora, até um dia desses a gente tinha. A gente sabe que é ruim, a gente sabe o quanto faz mal para o processo democrático, o processo eleitoral. A gente usou a figura da reforma, não é nem um remendo. É como se a gente pegasse uma casa que acabou de ser reformada e desse uma marretada na parede, arrebentando tudo, ficando pior do que estava antes. É aquilo que a gente chama de retrocesso, né, Dora? Embora a palavra esteja meio gasta atualmente. Ô, Megali, vamos explicar um pouquinho só para dizer por que as coligações são ruins? A gente sabe, mas talvez as pessoas não saibam, boa parte das pessoas não saibam. Ela favorece a proliferação de partidos, né? O aumento de partidos. Ela dá margem a aluguel de partidos, né? Você coliga e aluga, os menores ali se alugam para fazer parte dessa coligação. E mais, né? O eleitor vota em um partido que tem um determinado tipo de pensamento e como ele está aliado com outros tantos, se a gente não sabe, o eleitorado não sabe nem quem são, podem ser partidos de extração completamente diferente e até oposta e acaba elegendo gente que não tem nada a ver com aquele tipo de pensamento que pautou o voto. Esses são, assim, os principais defeitos. Dora, a gente tem um tempinho curto, mas queria te ouvir rapidamente sobre a expectativa para hoje. Hoje tem sessão na CPI da pandemia. Hoje deve ser quente. Ricardo Barros é o depoente, Dora. Pois é, menina, Ricardo Barros, eu acho que ali vai definir a permanência ou não dele na liderança do governo da Câmara. E, finalmente, gente, a gente vai procurar saber por que diabos esse Ricardo Barros quer tanto, insiste tanto em falar na CPI. Ele deve ter algo muitíssimo importante a dizer. Eu já pensei que fosse o seguinte, ele fala lá das razões dele, nega que tenha tido participação nessas trambicagens de vacina e sai da liderança do governo, liberando o governo deste ônus. Mas eu não tenho certeza, pode ser, eu acho que vai ser, como se diz agora modernamente, um negócio aí, um episódio que nos leva a colocar a pipoca, não vou dizer no micro-ondas, que eu não gosto, mas na panela, porque vai também prefiro na panela. Imperdível. Países que utilizam, só para a informação não ficar incompleta, países que usam o sistema de distritão, Ilhas Pitcairn, Vanuatu, Jordânia, que é uma monarquia, né? E Afeganistão. Dora Kramer volta com outros comentários na terça-feira, salvo exceções. Beijo para você, Dora. Até terça. Tchau, bom fim de semana para todos. Obrigada, Ai, fiquei com beijo. vontade de comer a pipoca da Dora, hein? Também. Né? Ah, ela tem que trazer depois as dicas.